Audiobook, Jus Resumos, Processo Penal, Aula 38. Desvendando o recurso em sentido estrito, rese, no processo penal. Olá, amantes do direito penal. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, onde desmistificamos os termos jurídicos e exploramos os meandros do sistema de justiça criminal. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um recurso fundamental no processo penal brasileiro, o recurso em sentido estrito, carinhosamente conhecido como rese. Se você é estudante de direito, advogado criminalista ou simplesmente tem curiosidade sobre como funciona a defesa dos seus direitos em um processo penal, este vídeo é para você. Prepare-se para desvendar os segredos do rese em aproximadamente 10 minutos. Primeiramente, é crucial entender a natureza do rese. Ele é um tipo de recurso cabível contra decisões interlocutórias proferidas pelo juiz de primeira instância. Mas, calma. O que são decisões interlocutórias? Diferentemente da sentença, que põe fim à primeira fase do processo, as decisões interlocutórias resolvem questões incidentais, ou seja, problemas que surgem durante o andamento do processo, mas não dizem respeito ao mérito da acusação em si. É importante frisar que o rese não é um coringa para impugnar qualquer decisão judicial. O Código de Processo Penal, CPP, é taxativo ao elencar as hipóteses em que esse recurso pode ser utilizado. Se a decisão que você deseja impugnar não estiver expressamente prevista no artigo 581 do CPP, a via recursal adequada será, em regra, a apelação, especialmente contra decisões definitivas ou com força de definitivas, conforme o artigo 593, inciso 2º, do mesmo Código. Agora que entendemos o conceito geral, vamos nos aprofundar nas situações específicas em que o rese é cabível, conforme o artigo 581 do Código de Processo Penal. Preparem-se para uma lista detalhada e com observações importantes. Que não receber a denúncia ou a queixa, e se o juiz, por algum motivo legal, se recusar a dar início à ação penal, seja rejeitando a denúncia oferecida pelo Ministério Público ou a queixa-crime apresentada pela vítima, essa decisão pode ser combatida via rese. Atenção! A decisão que recebe a denúncia ou a queixa não admite rese, mas pode ser questionada por meio de um habeas corpus. Uma vez interposto o rese contra a rejeição, o acusado deve ser intimado para apresentar suas contrarrazões, sob pena de nulidade, conforme a súmula 707 do STF. Uma observação importante: e se a rejeição ocorrer no procedimento sumaríssimo, Lei 9.099/95, o recurso cabível é apelação, com prazo de 10 dias. Que concluir pela incompetência do juízo, e se o juiz entender que não é o juízo adequado para julgar o caso e remeter os autos para outra jurisdição, essa decisão também é passível de rese. No contexto específico do tribunal do júri, na chamada desclassificação própria, quando o juiz entende que o crime não é doloso contra a vida, a decisão de desclassificação também será atacável por rese. Que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição, e as exceções são mecanismos de defesa indireta que visam questionar aspectos processuais. Se o juiz acolher alguma dessas exceções, como ilegitimidade de parte, litispendência, coisa julgada ou incompetência de juízo, aqui repetindo, mas em outro contexto, a parte prejudicada pode interpor rese. A única exceção é a de suspeição do juiz, cuja decisão é irrecorrível. Que pronunciar o réu, no procedimento do tribunal do júri, a pronúncia é a decisão em que o juiz, convencido da existência do crime e de indícios suficientes de autoria ou participação, envia o réu para julgamento pelo conselho de sentença. Essa decisão é recorrível por meio do rese. Importante lembrar que, contra a decisão de impronúncia,
Quando o juiz não se convence da materialidade ou dos indícios, o recurso cabível é apelação, conforme o artigo 416 do CPP. Que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidonéia a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Este inciso trata de diversas decisões relacionadas à liberdade do acusado durante a investigação ou o processo. Qualquer decisão do juiz sobre fiança, concessão, negativa, valor, quebra ou inidoneidade, prisão preventiva, deferimento, indeferimento ou revogação, liberdade provisória ou relaxamento de prisão em flagrante pode ser impugnada via rese. Que julgar quebrada a fiança ou perdido seu valor, conforme já mencionado no inciso anterior, a decisão que declara a quebra da fiança ou a perda do seu valor também é recorrível por rese. Que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade, se o juiz reconhecer a ocorrência da prescrição, perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo ou de qualquer outra causa que leve à extinção da punibilidade do agente, essa decisão pode ser atacada por rese. Que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade, e de forma lógica, a decisão que nega o reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade também pode ser objeto de rese. Que conceder ou negar a ordem de habeas corpus, e atenção aqui. O rese é cabível contra a decisão de primeira instância que concede ou nega um habeas corpus. Se a decisão denegatória de HC for proferida em segunda instância, Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ, o recurso cabível será o recurso ordinário constitucional, ROC. Já contra a concessão de HC por um tribunal, pode-se interpor agravo ou, dependendo da matéria, recurso especial ou extraordinário. Que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena, originalmente previsto no rese. Atualmente, a decisão que concede ou nega a suspensão condicional da pena, se proferida na sentença, deve ser atacada por apelação, artigo 593, 4 graus, CPP. Se a decisão for proferida posteriormente, pelo juízo da execução penal, o recurso adequado é o agravo em execução, artigo 197 da Lei de Execução Penal, LEP. A revogação da suspensão condicional da pena é decisão exclusiva do juízo da execução, sendo também impugnável por agravo em execução. Portanto, não cabe mais rese nessas hipóteses. Que conceder, negar ou revogar livramento condicional, similar ao inciso anterior, a decisão sobre livramento condicional é de competência do juízo da execução penal, e o recurso cabível é o agravo em execução, com prazo de 5 dias, conforme o artigo 197 da LEP e a súmula 700 do STF. Também não cabe rese aqui. Que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte, se o juiz entender que houve alguma irregularidade grave na fase de instrução do processo, da fase de coleta de provas, e decidir anular os atos processuais, essa decisão pode ser combatida por rese. Que incluir jurado na lista geral ou desta excluir, este inciso, referente à formação do corpo de jurados, possuía um prazo diferenciado. No entanto, com a nova redação do artigo 426 do CPP, dada pela Lei nº 11.689/2008, a doutrina majoritária entende que não cabe mais rese contra a publicação da lista, mas sim a reclamação prevista no 1 graus do mesmo artigo. Que denegar a apelação ou a julgar deserta, se o juiz de primeira instância se recusar a receber um recurso de apelação ou considerá-lo deserto, intempestivo ou sem preparo adequado, essa decisão pode ser atacada por rese. Caso o rese seja negado,
a parte ainda pode utilizar um recurso chamado carta testemunhável, artigo 639 do CPP, que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial. Uma questão prejudicial é um fato juridicamente relevante que precisa ser decidido antes do mérito da ação penal. Se o juiz ordenar a suspensão do processo até que essa questão seja resolvida em outra instância, essa decisão é recorrível por rese. Que decidir sobre a unificação de penas. A decisão sobre a unificação de penas, quando o réu possui mais de uma condenação, é proferida pelo juízo da execução penal, e o recurso cabível é o agravo em execução, artigo 197 da LEP. Não cabe rese aqui. Que decidir o incidente de falsidade, e se durante o processo surgir uma dúvida sobre a autenticidade de um documento, instaurando-se um incidente de falsidade, a decisão que resolver esse incidente é passível de rese. Que decretar medida de segurança, depois de transitar em julgado a sentença, as medidas de segurança são aplicadas em inimputáveis ou semi-imputáveis. A decisão que decreta uma medida de segurança após o trânsito em julgado da sentença, quando não há mais possibilidade de recurso contra a condenação, é recorrível por rese. Que impuser medida de segurança por transgressão de outra, e se uma medida de segurança for imposta em razão do descumprimento de outra medida anteriormente determinada, essa decisão também pode ser atacada por rese. Que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do artigo 774 do CPP, as decisões que mantêm ou substituem uma medida de segurança, nos casos previstos no artigo 774 do CPP, relacionados à cessação da periculosidade, são recorríveis por rese. Que revogar a medida de segurança, a decisão do juiz que revoga uma medida de segurança também é passível de rese. Que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação, da mesma forma, a omissão do juiz em revogar uma medida de segurança quando cabível também pode ser questionada via rese. Importante notar que os incisos 19 a xi tratam de decisões do juízo da execução penal, sendo o agravo em execução um recurso geralmente cabível, artigo 197 da LEP. Que converter a multa em detenção ou em prisão simples, este inciso não possui mais aplicabilidade, pois a multa não é mais convertida em pena privativa de liberdade, sendo considerada dívida de valor, conforme o artigo 51 do Código Penal. Que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A desta lei, incluído recentemente pela Lei nº 13964/2019, pacote anticrime, a decisão que se recusa a homologar um acordo de não persecução penal, da ANPP, é recorrível por rese. Uma observação importante é que contra a decisão que recusa homologação ao acordo de colaboração premiada, o recurso cabível é a apelação. E para finalizar, é fundamental lembrar dos prazos para interposição e apresentação das razões do rese. O prazo para interpor o recurso em sentido estrito é de 5 dias, contados da intimação da decisão. Já o prazo para apresentar as razões recursais é de 2 dias, contados da interposição do recurso ou da vista dos autos. Em seguida, a parte recorrida terá o mesmo prazo de 2 dias para apresentar suas contrarrazões. Se o recorrido for o réu, a intimação do prazo será feita na pessoa do seu defensor. Ufa! Percorremos um longo caminho pelos intrincados caminhos do recurso em sentido estrito. Esperamos que este vídeo tenha sido esclarecedor e que você agora compreenda melhor a importância e as hipóteses de cabimento do rese no processo penal. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like,
compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais vídeos sobre direito penal. Deixe nos comentários suas dúvidas e sugestões para os próximos temas.